Queria perguntar quem aqui tem aflição de cosméticos oleosos, 100% oleosos? Porque a gente percebe que tem muita gente que tem um pouquinho de aflição, de repulsa a coisas oleosas, né? Existem peles que têm adaptação melhor com produtos oleosos, mas existe pessoas que têm a pele com essa adaptação boa, mas que ainda assim não ficou amiga ainda dos olhos. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, inclusive. Inicialmente eu tinha um pouquinho de aflição mesmo, assim, de compreender que os produtos oleosos cumprem um papel muito importante em vários procedimentos, né, que a gente tem que fazer com a nossa pele, vários cuidados com pele e cabelos. E aí depois eu fiz as pazes com os óleos e eu usufruo muito dos benefícios deles. Inclusive, é um pouquinho do que eu já contei em outras oportunidades sobre a minha experiência em relação à alergia, em relação à utilização de corticoide e de indicação de dermatologista de hidratantes corporais super caros, até que eu entendi exatamente o que era que estava acontecendo com a minha pele, o que eu precisava, e a transição passou muito por essa utilização de produtos oleosos. Então, por isso que eu quis trazer essa pergunta, né, de quem tem aflição desses cosméticos oleosos, para que a gente desmistifique um pouco isso e faça as pazes, né, com os olhos. Então, historicamente, né, falando da tradição, do que a gente vem de muitos anos trazendo e usufruindo, a gente tem uma indústria cosmética antiga que direciona muito produtos diferentes para cada parte do corpo, né? Então, para o cotovelo, creme para a região dos cotovelos, creme para os pés, creme para os olhos, creme para o joelho, né? Então, assim, a gente tem essa abordagem que é um pouco mais antiga, assim, historicamente mais utilizada e que vem se modificando ao longo dos últimos anos. E com isso, né, com essa abordagem de produtos diferentes para cada parte do corpo, a gente tem também, além dessa abordagem, a gente tem também a abordagem tradicionalmente feita de uma rotina de cuidados mais extensa, né? Existe inclusive aquela conhecida como uma rotina de cuidados de 10 etapas, né? E eu acho que tem inclusive uma influência asiática nisso. Uma primeira etapa de limpeza oleosa, depois uma limpeza com espuma, na sequência esfoliação, tonificação, sérum, depois protetor solar, hidratante, creme para os olhos, máscara e o perfume, né, a essência. Então, assim, a gente percebe que, alinhada a essa ideia de produtos diferentes para cada parte do corpo e também essa rotina de cuidados de 10 passos ou de muitos passos, uma rotina de cuidados mais complexa, a gente percebe que tudo isso estimula muito o consumo e estimula muito a indústria cosmética como um todo, né? Então, é uma abordagem um pouco tendenciosa no sentido de estimular o consumo, né, de quem está produzindo. E é isso que a gente gosta de trazer como reflexão de questionar o status quo, né, assim, de questionar o que está ali já concebido e entender se aquilo faz sentido ou não, né, se está na hora de rever o olhar, de modificar, não necessariamente 100%, mas modificar um ponto ou outro e entender o contexto daquela ação para o todo, né. E aí, dentro desse contexto de evolução da cosmetologia, da utilização dos cosméticos, a gente tem uma abordagem que é da beleza multifuncional, né? E aí a gente tem múltiplas abordagens para essa beleza multifuncional. Essa múltipla abordagem, ela passa por um conceito para o que é chamado de design de cosméticos. E o que seria o design de cosméticos? Seria o fundamento, né? A criação e o desenho, traduzindo assim um pouco, o desenho de uma formulação cosmética, a concepção de um produto cosmético, né? E aí, com isso, a gente tem 3 principais pontos desse design de cosméticos alinhado a essa abordagem de beleza multifuncional, multiuso. Né? A primeira abordagem seria a partir de um produto final com mais de um benefício, né? Um produto, por exemplo, que limpa e tonifica ao mesmo tempo, por exemplo, né? O que a gente tem, inclusive, em algumas formulações do programa Cosmetologia do Bem, da nossa plataforma, porque que isso é possível dentro do que a gente tem lá no programa, porque a gente consegue alinhar o pH de um produto de limpeza ao pH necessário para tonificar a pele. Então, seria uma limpeza tonificante, que é, por exemplo, o que a gente tem, água micelar, que a gente fez a criação e disponibilizou para os alunos na plataforma. O segundo ponto, né, que traz esse conceito de beleza multifuncional para o design de cosméticos, são os ingredientes cosméticos com mais de uma função em uma determinada formulação. Então, seria um ativo que aumenta o brilho, reduz o frizz e aumenta o desembaraço ao mesmo tempo. Um só ativo é capaz de fazer todas essas funções, né? Então, é uma abordagem que direciona o olhar
para um ingrediente cosmético específico, né? Enquanto que no ponto anterior eu mencionei o produto final com mais de um benefício, e dentro do produto final tem vários componentes. Esse segundo ponto é quando a gente direciona o olhar para um ativo que cumpre mais de uma função. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto, são ingredientes cosméticos que conferem diferentes benefícios em diferentes formulações. E qual que seria um exemplo claro disso, né? É um extrato, por exemplo, que tem uma função para o cabelo, por exemplo, um extrato que tem uma função anti-queda e, ao mesmo tempo, se for utilizado numa formulação para a pele, ele tem outra função, uma função clareadora, por exemplo. Então, por que é importante entender esses três conceitos para o design de cosméticos alinhado a esse novo conceito, né, da cosmetologia multifuncional? Porque na hora que a gente tem esse olhar e essa clareza, a gente consegue direcionar o nosso olhar, direcionar a nossa ideia para a criação de uma formulação de uma forma mais eficiente, de uma forma mais efetiva. Então, dentro dessa abordagem que eu estou mencionando, né, que seriam os produtos multifuncionais e também multiuso, que é a mesma coisa, né, a mesma ideia, tendo clareza desses três pontos que eu mencionei, a gente consegue direcionar para uma estratégia de criação de uma formulação que esteja direcionada para o multiuso, para a multifunção, né? E aí eu trouxe aqui assim uma coisa que para mim eu tenho uma clareza grande em relação a isso quando eu estou fazendo a criação de uma formulação cosmética e que eu estou querendo direcionar para essa abordagem multiuso. Quais são os pontos que são necessários para a gente fazer a criação da formulação e que a gente, dentro do programa Cosmetologia do Bem, a gente entrega a criação, ao mesmo tempo que a gente dá as ferramentas para o aluno fazer as próprias criações. Então, é um alinhamento contínuo entre criatividade, avaliação da identificação de uma demanda ou a gente chama de dor a ser curada, ou seja, a dor a ser curada, por exemplo, eu quero um produto multiuso para um couro cabeludo oleoso e que ao mesmo tempo seja anti-queda. Então, qual que é a dor a ser curada, né? É a oleosidade e a perda dos fios. Então, é um ponto importante a ser levantado na hora que você vai criar e desenhar, né, uma formulação cosmética, ou levantar, ainda que você não chegue na formulação final, levantar os aspectos que você quer dentro de uma formulação, e é muito importante ter essa clareza, porque ainda que não seja você a pessoa a criar, você precisa comunicar isso com as pessoas, né, com quem vai criar, ou com uma pessoa, né, tipo assim, uma empresa de terceirização, ou um profissional da área, alguma coisa nesse sentido. A partir dessa identificação da dor, né, da demanda para o seu cosmético, você também precisa, aí você vai identificar os ingredientes que cumprem e que resolvem essa dor, né, que resolvem essa demanda, e aí sim você vai conseguir fazer a composição da sua formulação. Só que o primeiro ponto que eu mencionei foi a questão da criatividade, porque muitas vezes quem entra na parte da cosmetologia natural fica muito acreditando muito que é necessário somente um conhecimento técnico e uma formação técnica sólida na área para conseguir fazer essas criações, o que não é verdade. Obviamente, alguns conhecimentos são necessários, né? Não estou eliminando isso, porque de fato é necessário entender alguns pontos, mas a criatividade é algo extremamente importante para você criar produtos sedutores, atraentes, diferentes, e que ao mesmo tempo tenha um desempenho e um resultado satisfatório. Então é um alinhamento desses 4 pontos que eu mencionei. Os cosméticos multifuncionais, eles são o pilar da sustentabilidade, né? E hoje o que mais se fala e o que mais se tem em mente em desenvolvimento de produto é a questão de sustentabilidade, né? Tá assim urgente e impossível de fugir dessa visão, desse olhar. Então, esse pilar da sustentabilidade e associada à inovação, que vem um pouco também associada à questão da criatividade que eu mencionei, eles representam o futuro da indústria cosmética. Então, isso eu acho que é muito importante dividir com vocês, para vocês terem essa clareza e conseguirem também aplicar isso para vocês.